Olá pessoal, boa tarde. Novamente estamos aqui para continuar as nossas atividades. Nós vamos continuar falando agora sobre os nossos compromissos políticos, né, e agenda de Estado para pensar estratégias de intervenção à população idosa. Então acompanhem aqui comigo, pois é muito importante que nós tenhamos condições de pensar, né, sobre a organização do sistema para uma eficiente atenção à população idosa, afigurando-se como um dos principais desafios que o setor público tem que enfrentar o mais rápido possível, porque o envelhecimento, como nós já dissemos, né, nos últimos 60 anos, fomos uma amplificação aí de 30 milhões, né, de pessoas idosas. E isso, né, quando se pensa na elaboração de uma nova política de cuidado para o idoso, baseada na qualidade de vida, assume uma importância basilar, né, sobre o conceito de capacidade funcional, ou seja, a capacidade de se manter as habilidades físicas e mentais necessárias para uma vida independente e autônoma. Quando nós temos esses aspectos como projeto político, como um projeto de intervenção do Estado, nós precisamos de fato debruçar sobre essas duas pautas, considerando que as necessidades que uma pessoa idosa tem, elas são variavelmente maiores, né, do que uma população jovem, de crianças e adolescentes e mulheres, muito embora todas essas tenham as suas peculiaridades. O ponto que se faz relevante é nós considerarmos que os aspectos do envelhecimento atingem a todas essas populações. Mulheres envelhecem, pessoas com deficiência envelhecem, negros envelhecem, indígenas envelhecem, LGBTs envelhecem. Logo, nós precisamos identificar por todos esses recursos e esses segmentos vulneráveis populacionais que o envelhecimento ele não é um envelhecimento homogêneo, ele é um envelhecimento que requer especificidades, que requer acompanhamento, que requer uma linha de cuidados em que eu possa ofertar cuidados específicos para a população indígena no que concerne os seus hábitos, suas culturas, os seus aspectos, né, de transmissibilidade, de vivência com brancos e outras raças e etnias, o cuidado com a população negra, o cuidado com populações LGBT, o tratamento específico de homens trans ou mulheres trans, né, que vivenciam situações de identidade de gênero distinta à sua designação no nascimento. Então, a forma como conduzir o acompanhamento para esses grupos específicos, e aí a gente diz grupos vulneráveis, minoritários, em decorrência das vulnerabilidades sociais às quais essas pessoas detêm, é muito importante e não se pensa nisso enquanto estratégias sobre o envelhecimento, sobre a terceira idade ou melhor idade, ou qual o nome que nós queiramos dar para as populações que estão envelhecendo. Eu acho que esse é um debate muito amplo, ele merece que nós agora abramos uma pauta de discussão e que vocês possam trazer as experiências de vocês. Isso sem considerar que nós estamos falando também de envelhecimento de grupos crônicos que não fazem tratamentos, né? Então nós temos uma série de casos de cardiopatas, hipertensos, casos de tuberculose, HIV, AIDS, soropositividade, pessoas vivendo, né, com AIDS, quadros, né, de anemia falciforme, e essas doenças que são específicas, né, para um tratamento longitudinal baseado numa relação de tratamento continuado, implica num processo de tomada de decisão da gestão pública enquanto uma responsabilidade social e implica num trabalho e num processo de sensibilização e monitoramento constante desses grupos vulneráveis para que eles tomem consciência de si, da responsabilidade de serem autores e coparticipantes de um projeto político de própria sobrevivência. Esse trato, né, considerando que a gente está trabalhando com uma linha já de intervenção e não no campo da prevenção, ele deve ser elaborado, né, baseado na importância e na capacidade de funcionamento.
Ou seja, não adianta nós criarmos estratégias que não serão efetivas se nós estamos considerando que são grupos vulneráveis. Ou seja, é necessário pensar a vulnerabilidade, debruçar sobre ela, identificar quais são os processos dos quais essas pessoas precisam ser mais implicadas, melhor atendidas, mais confrontadas com determinadas pautas, para que elas assumam diante de todo o projeto intervenções que estejam voltadas para a garantia, né, de sobrevivência e de resguardo na sua cidadania, no seu direito de medicação, no seu direito de acesso com dignidade a um tratamento digno, no direito do uso do nome social quando, né, se tratando de pessoas transgêneros, no direito de acesso à qualidade, no direito de primazia e prioridade no atendimento quando idosos e idosos acima de 80 anos. Essas legislações todas estão postas, elas fazem parte, né, de um compêndio de documentos jurídicos legais que dão garantias de cidadania a essas populações e nós não podemos perder de vista, né? Então, a nossa qualificação, ela requer também uma responsabilidade social. E é diante dessas pautas que nós vamos avançando agora nas nossas discussões, ok? Então, vamos tratando novamente, né, que a necessidade de se pensar que esse idoso, né, ele mantém a sua independência e a sua autodeterminação, que é a capacidade de um indivíduo poder exercer a sua autonomia, né, deve ser considerado um idoso saudável, ainda que apresente uma ou mais doenças crônicas. Então, ou seja, para nós identificarmos e darmos e ofertarmos autonomia, direitos desse usuário de acessar deliberadamente as suas escolhas, ele tem que ter e ser considerado um idoso saudável, tendo condições aí, né, de determinar, né, de ter a sua independência, de ser uma pessoa que possa dizer de si sem nenhum tipo de confusão mental, sem nenhuma ambivalência, sem nenhum atravessamento que possa impactar severamente nas suas decisões. Então esse é um aspecto. E todas as iniciativas de promoção de saúde, de assistência, de reabilitação em saúde devem ter como meta aprimorar, manter ou recuperar a capacidade funcional do indivíduo pelo maior tempo possível, valorizando a autonomia e independência física e mental, excedendo um simples diagnóstico e tratamento de doenças específicas. Nesse ponto, né, eu acho que é relevante nós entendermos aqui que existem vários serviços, né, no campo da saúde e no campo da assistência social que fazem esses acompanhamentos e essas identificações desses grupos, né, considerando a possibilidade do paciente deambular adequadamente, se ele utiliza, né, se ele tem autonomia na sua atividade da vida diária, da sua vida autônoma, se ele consegue corresponder socialmente com acesso e uso, né, do banho, do banheiro, do vestimento, das suas roupas, da sua autohigiene, do autocuidado, da alimentação. Esses são elementos, né, e são elementos básicos dentro de um score de cálculos que nós precisamos elevar para compreender que é necessário se pensar estratégias, avaliar esses recursos para poder definir e decidir juntamente com esse usuário, que nós já vimos isso na legislação, que ele tem o direito de decidir sobre seu processo de tratamento, sobre a sua linha guia de operacionalização no campo do trabalho, que vai ser ofertado junto a ele. Nesses aspectos é muito importante também nós não perdermos de vista que, inclusive no campo de um acolhimento institucional, quando esse usuário já detém todas as suas fragilidades e não dá conta de conviver, né, de uma forma autônoma, onde os seus riscos são maiores do que sua capacidade e sua autonomia de exercer as suas funções cotidianas, o princípio da autonomia dele ainda está ativo e que requer, né, o direito dele de decidir pela própria institucionalização ou não, tá bom? Então vamos avançar agora um pouquinho sobre as questões que envolvem, né, o campo da prevenção e os fluxos de acompanhamento e atendimento.
E aí é importante que a gente possa identificar que esses modelos de atenção ao idoso, que pretende apresentar, né, efetividade e eficiência, eles precisam aplicar todos os níveis de prevenção e possuir um fluxo bem desenhado de ações de educação, de promoção à saúde, de prevenção de doenças evitáveis, de postergação de moléstias e de reabilitação e agravos. E, obviamente, políticas de promoção e prevenção de saúde têm provado efetividade em todo o mundo. É importante nós considerarmos, né, novamente, que os aspectos que eu disse, que atuar no campo do tratamento hoje tem se tornado oneroso para o Estado, para os cofres públicos, e não tem dado as respostas em que um trabalho efetivo de prevenção e construção junto com o nível primário da atenção, seja da básica, seja da proteção primária ou da atenção básica na assistência ou na saúde, isso tem gerado a promoção da saúde, a prevenção de doença, a redução de agravos e doenças, e isso favorecido e potencializado a uma série de elementos que hoje nós podemos dizer, né, que potencializam a permanência e a longitudinalidade do processo de cura ou de não adoecimento dessa população idosa. Tá bom? Então sigam comigo novamente, daqui a pouco a gente volta com uma nova temática.